tarde, galera. A gente está começando esse novo projeto. Nós vamos fazer lives de Fórmula 1 toda segunda-feira pós-GP. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Robson do Relargada e eu estou falando diretamente do meu Fusquinha aqui em São Paulo, porque lá em casa o pessoal está montando um armário e tá uma zona danada. Estou aqui com meu parceiro Arri. Arri, fala para o pessoal da onde que você está participando. Eu tô no meu trabalho de segunda a sexta, digamos assim, aqui na companhia do carro, trabalho com comércio de veículos. Tô no meu cantinho aqui, mas que é a recepção da loja, escritório. Hein? E no fim de semana a gente tem o hobby aí de trabalhar com automobilismo. Dá para dizer quase que é um hobby, porque é uma paixão, né? Mais do que uma profissão. Você é estrategista da equipe FTR, né, que corre no Endurance Brasil? Isso aí, trabalho com eles na Endurance Brasil como estrategista e nas maiores provas assim, de longa duração do ano, 1.000 milhas, 12 horas de Tarumã. Agora, final do mês, temos as 6 horas de Guaporé, aqui no Rio Grande do Sul, com uma Lamborghini na Super Turismo. Então, nessas provas aí, eu acabo ajudando eles ali. Bacana, sensacional. Dá boa tarde aqui pro Heraldo, entrou aqui, deu boa tarde pra gente. Boa tarde. É, bom, acho que não tem como começar falando de Fórmula 1 com outro assunto que não seja a ultrapassagem do Verstappen ali no comecinho da É prova. verdade. Cara, minha primeira pergunta para você, você acha que o Piastri arregou pro Verstappen? Cara, eu acho que ele não esperava que ele ia botar por fora ali, porque ele vem para dentro, fecha a primeira perna, ele traciona bem, ele sai bem na frente. Parecia que ia estar tranquilo, assim, para ele manter a liderança. Só que o Piastri armou o bote na primeira perna da Chinquene ali, da Tamburello, para botar por fora e na segunda entrou por dentro. Acho que ele não esperava, realmente. O Piastri, ele é um cara bom, assim, inteligente para correr também, né? E o Verstappen é um gênio, né? Não tem. Tá tirando, fazendo milagre com a Red Bull. Na entrevista depois, na entrevista coletiva de imprensa, o Piastri falou, eu imaginei que estava tudo sob controle, acho que foi uma grande manobra do Verstappen. É, é interessante notar, assim, o Verstappen foi muito rápido, né, a tomada de decisão dele, porque ele largou mal e de um lado ele tinha, acho que o Lando Norris e do outro eu não lembro O agora quem Russell, que vinha, acho que era o Russell. E ele não só defendeu bem a posição dele, como ele já pensou o que ele ia fazer em seguida para atacar o Piastri, né? Os caras pensam muito rápido, o que acontece ali é muito eu, rápido, né? eu trabalho como estrategista, mas sou piloto de kart, já corri de carro um período muito curto da minha vida. A gente entende mais ou menos dele. Certamente ele planejou isso antes, né? Ali naqueles momentos pré-largada, certamente ele já vinha pensando, ele vai defender para lá, eu vou tentar fazer isso aqui por aqui. Tu sempre imagina 1.000 cenários ali antes de largar, que depois a maioria das vezes não acontece, acaba sendo reflexo que vem na hora ali, na velocidade. Mas eu acredito que ele tenha pensado já assim, de achar, de repente, do Piastri pensar que não, ele está aqui, eu vim para cá, beleza, a posição é minha, e ele surpreendeu na segunda perna ali, né? Mas você acha que já foi tudo premeditado assim? Porque ele largou um pouquinho lento, né? Um pouquinho mais lento do que a gente pensava. Eu acho que o reaction time ele foi bem parecido, que na verdade o Piastri largou bem também, né? Mas eu acho que ele planejou antes, sim. Talvez não ocorreu como ele imaginou, mas eu acho sim que foi uma manobra que ele já vinha pensando em executar. E você acha que se tivesse passado pela cabeça do Piastri, ele assim, o Norris falou na última corrida que com o Max ou você vai para bater ou você vai para passar, não tem meio termo. Você É, acha que se o Piastri tivesse imaginado, ele ia ter uma postura mais agressiva? não sei, porque o Piastri é o líder do campeonato, né? Até onde valeria a pena para ele bater ali, ficar fora da corrida na largada. O Imola é uma pista antiga, as pistas eram mais estreitas e os carros de Fórmula 1 cresceram muito, então tem essa questão de que é difícil ultrapassar. O Verstappen sabia que a chance dele ganhar a corrida era fazer a ultrapassagem na largada, depois seria muito difícil. Ainda mais que a McLaren está com um bom ritmo, é o melhor carro hoje, e o Verstappen, como disse, está fazendo milagre com a Red Bull, né? Mas ele foi pro tudo ou nada, nem tão tudo ou nada, né? Porque eles não arriscaram bater, no momento estiveram perto de bater, né? O Piastri defendeu o que todo mundo imaginava e ele fez uma manobra surpreendente de um cara que é genial mesmo, né? É,
O Piastri, ele freou um pouquinho antes, né? Ele também comenta na entrevista que se ele tivesse pensado que o Max ia fazer uma loucura dessa, ele próprio ia demorar uns 10 metros para frear. Se ele demora, será que os caras se pegavam ali? Pois é, aí não tem como saber, né? Porque o Russell também, eu não vi a entrevista do Piastri, mas eu vi a entrevista do Russell, né? Hoje, né? Isso de manhã cedo. E ele disse que ficou meio engavetado ali, ele não esperava que o Piastri ia fechar e acabou meio que bloqueando ele, porque ele vinha para tentar passar o Verstappen também, né? Era Piastri, Verstappen, Russell e o Norris atrás, em quarto, né? Então, acho que de repente né, ele pensou em frear um pouco antes para tracionar melhor, não sei se foi essa a ideia dele, só não imaginava que o Verstappen ia dar aquele mergulhão ali, né? O dive bomb ali, né? Ok. Existe muito jogo mental também, né, na Fórmula 1. Com Eu certeza. diria que dentro e fora das pistas tem bastante jogo mental. Será que você acha que os caras da McLaren, o Norris, o Piastri, eles são bonzinhos demais? Cara, eu acho que assim, primeiro, jogo mental acho que existe em qualquer esporte de alto rendimento, ou no mundo corporativo, enfim, né? Faz parte. O Piquet lá com o Mansell, né? Era puro psicológico a guerra dentro do boxe, né? Mas eu acho o Piastri um cara mais preparado. A gente está fazendo essa primeira live agora, já estamos na quarta etapa do campeonato, é isso? Uhum. E eu já venho dizendo há mais tempo para os meus amigos, inclusive na minha página que eu já postei, eu acho que o Piastri é mais preparado que o Norris, até que está liderando o campeonato. Desde o ano passado eu digo. O Norris eu acho que sentiu mais a pressão ano passado, quando ele teve a chance de realmente brigar com o Verstappen, até porque o Verstappen faz isso, né? Nessa briga direta ele vai pro tudo ou nada, ele faz o cara ter que tirar o pé e mostrar aquele que manda. O Piastri eu acho que ele é um cara muito frio, muito mais tranquilo, né? Então, eu acho que ele não vai sofrer tanto com o Verstappen nesse sentido quanto o Norris sofreu ano passado. E acho que ele vai ser campeão do mundo, sim. Pensando nisso, né, é o que você falou, o Piastri ele é o líder do campeonato, e o campeonato dele hoje é muito mais contra o Norris do que contra o Verstappen, né? Em partes, né? Então, O Verstappen está perto ali, embora a McLaren tenha um melhor carro, daqui a pouco a Red Bull traz uma atualização, alguma coisa, eles não estão tão longe, né, em pontuação. E a gente tem visto aí, o Verstappen está surpreendendo, né? A Red Bull trucidou o Lawson no início do ano, não conseguiu desempenhar. Entrou o Tsunoda, está um pouquinho melhor, mas também aquém. O Pérez, ano passado, já se duvidava se era o carro ou ele. E agora está cada vez mais provado de que o Verstappen está fazendo milagre com o carro, né? E, e dizem, né? Tem aquela entrevista antiga lá do álbum, se eu não me engano, que o Verstappen gosta de um carro extremamente inteiro, muito agressivo, que é difícil de tu chegar no limite do carro, que o carro é muito desenvolvido para ele, né? Então ele tá vivo, o Verstappen tá sempre vivo na briga, tu não pode tirar um cara que é tetracampeão do mundo de uma disputa, né? Mas na briga interna ali com a McLaren, sim, acho que o Piastri já passou, ele vem, acho que tá 3-1 para ele em classificação contra o Norris, e tá liderando o campeonato. Ontem o Norris tentou no rádio ali, né? Ó, eu tô de pneu novo naquele último safety car, de repente vamos trocar ali, né? Como quem não quer nada. Não, ninguém deu a ordem. Claro que o Piastri não disputou, né? Não defendeu muito. Eles têm a regra lá, o papai russo, que o Zac Brown fala, né? Mas eu acho que esse ano o Piastri leva do Norris e não dá para descartar o Verstappen da briga jamais. mas você acha que o Piastri tinha que ter. Você acha que a McLaren tinha que ter dado essa ordem para o Piastri abrir, deixar o Norris passar e tentar buscar o Verstappen? Não, depois de tudo que aconteceu ano passado, nessa situação do cara estar liderando o campeonato mundial, seria injusto, porque daí tu tá indo contra o que tu falou, né? Para ele ficar em segundo, para ele ficar em segundo lugar, era importante na briga dele pelo título com o Norris. Então, acho que nesse momento eles têm que administrar para eles não se tocarem, para não ser uma briga agressiva, mas não daria a ordem não, porque tu desmotiva o cara que é líder do campeonato, né? Saquei. Eu acho que é E uma. só para complementar, não era início de corrida, né? Faltavam poucas voltas para acabar. Ele tinha condições de repente segurar o Norris com mesmo com um pneu mais velho, né? Acho que ele arriscou, né? Ele tentou ganhar a posição no box na esperança de segurar na pista, né? Então, finalizando. É uma decisão. É interessante a gente notar a tradição de cada time, né? A Ferrari certamente teria dado essa ordem sem pestanejar, né? A Ferrari historicamente determina lá quem que é o piloto e faz o que tem que fazer.
E a McLaren, como você falou, a McLaren é ao contrário, ela tem mais uma tradição de deixar os caras buscarem dentro da pista, né? E também é interessante porque mesmo depois que o Norris passou o Piastri, ele também não conseguiu fazer muita coisa, não chegou nem perto. Na verdade, a distância dele aumentou para a ponta do Max, né? Então é difícil saber o que teria acontecido, né? Ele perdeu ali algumas voltas, primeiro porque o Hamilton também veio para atacar ele, né? E o Piastri na frente ali, o Verstappen de pneu novo em relação aos pneus velhos do Piastri, ele já conseguiu abrir um gapzinho. E como isso faltava muito pouco, ele não teria como tirar um segundo por volta, os dois numa situação parecida de pneu, né? Então acho que o Piastri fez certo, ganhar a corrida ali depois daquela situação do Virtual Safety Car que acabou com a prova dele. Ele fez certo, ele não parou para tentar garantir pelo menos o segundo lugar, um pouquinho mais de ponto em relação ao Norris. E a McLaren eu também não vejo muita chance assim, de ter ganho a corrida, mesmo que o Norris tivesse largado atrás, invertido logo na relargada, ele ia sofrer o que sofreu o Piastri no começo da corrida. É o Verstappen na frente, né? Não é chegar e passar, né? Então, além de ser uma pista um pouco difícil, ele ainda ia ter que passar o Verstappen. Então, cria um problema interno, arriscando não. E no fim deu certo, entre aspas, né? O Norris acabou passando o Piastri de pneu melhor, mas eu sou adepto de deixar correr sempre, ainda mais no caso da McLaren, que tem dois pilotos bons, né? Uma coisa é tu ter um Verstappen e tu ter um piloto mediano ali, que não, o teu papel aqui, se tu quer ficar aqui, é ajudar o cara. Agora, o Piastri e o Norris são dois bons pilotos, eu acho o Piastri melhor de cabeça, como eu disse, mas os dois têm velocidade, tu olha os tempos de classificatório deles, é meio décimo, 5 milésimos a diferença de tempo de volta. Então, se tu quer manter dois caras bons na tua equipe, tu tem que deixar eles disputarem, né? E você comentou o lance do safety car virtual. Você acha que se não tivesse acontecido isso, a estratégia do Piastri ia dar mais certo? Eu acho que ele parou muito cedo, tá? Eu não sei, as equipes têm engenheiros para isso, fazem um estudo, né? O quanto vira mais rápido um pneu em relação ao outro, qual é a perda de rendimento que ele dá, cada X voltas vai perdendo meio décimo e tal, para calcular o quanto é necessário para o undercut. Mas a janela divulgada prevista da Pirelli era da volta 19 a 25 para parar, e o Piastri parou para tentar o undercut na 14, se eu não me engano. Eu achei muito cedo, né? Primeiro que ele ia ficar muito tempo com o jogo de pneu duro, e segundo que a corrida estava muito no início, né? Ele acabou sendo muito para trás. Além de tudo, a parada não foi boa, foi uma parada de 3 segundos e pouco, né? Isso botou ele um pouco mais para trás ainda. Então, tanto é que ele sai de pneu duro novo e as primeiras voltas em seguida ele já chega no trânsito e o Verstappen segue sendo mais rápido do que ele. Então, para mim, a McLaren errou totalmente ali. E fora, né? Outro universo, a Fórmula 1 em relação ao Endurance Brasil, né? Isso compara. Mas tu parar em bandeira verde sempre é um risco, né? Ainda mais com uma margem tão grande. Ele tinha ali pelo menos 10 voltas de janela ideal de parada para o Verstappen. Não parou 1, 2 voltas antes para tentar um undercut. Não, ele parou 10 voltas antes. Aí aconteceu um safety car que acabou com a corrida dele. Né? Ele botou fora o segundo lugar, quase botou fora o pódio, né? Numa estratégia, repito, arriscada do líder do campeonato. Não sei até onde ele precisava arriscar tanto assim, né? Mas E eles têm os cálculos. uma coisa que você comentou, esse lance do tráfego, isso também podia ter sido pensado num circuito como esse, que você também falou, é um circuito mais estreito, mais difícil de ultrapassar. Se você pega um tráfego, você tá perdido, né? Exatamente. E no momento que ele para ali, ele caiu para 12º, se não me engano, 13º ou 12º. Depois, mais adiante, o Norris, se eu não me engano, quando ele para, também deu azar de parar uma volta antes do Virtual Safety Car. O Norris para e volta em quartos, se eu não me engano. Olha a diferença, o quanto aquele gap que ele seguiu abrindo mudou o trânsito que ele pegou na hora de parar, né? Então, para mim errou a McLaren. Mas, repito, eu não tenho acesso aos cálculos deles, né? Eu não sei o quanto eles projetavam ser mais rápido com o pneu duro novo em relação ao médio usado do Verstappen, mas não deu certo. Depois a corrida sempre é fácil, né? A gente olhar e apontar quem acertou e quem errou, né? Se não dá o safety car, daqui a pouco o Piastri ganha a corrida, a gente estaria dizendo que a estratégia foi certa. Mas eu acho que erraram. Aqui em São Paulo a gente usa o termo engenheiro de obra pronta para comentar. Exatamente. No futebol o pessoal fala comentarista de resultado. Né? Cara, falando de estratégia errada, o que fizeram com o Bortoleto? Além de tudo, colocaram um pneu usado no carro dele. O que aconteceu? O Bortoleto, ele estava, acho que, fazendo a melhor corrida dele.
ele vinha perdendo um pouquinho para o pilotão. Teve um determinado momento no início ali que eu acho que do quarto ao 12º, e ele era o 13º, um abria asa para o outro. Só o Bortoleto estava mais de um segundo atrás, mas era 1,5 segundos, 1,4 segundos. Ainda pensei, pô, e era o Hamilton, era a Ferrari. Pensei, pô, o cara não está conseguindo abrir tanto do Bortoleto. O Bortoleto está no ritmo ok para a Sauber, que é o pior carro do grid, né? Ele vinha fazendo uma boa corrida. Mas a verdade é que, sem o acesso aos dados ali, eu acho que muita gente parou cedo demais. Começou com o Leclerc, não, com o Russell, eu acho. O Russell fritou os pneus tentando se defender do Norris. Aí depois o Piastri para na volta 14. Não, eu acho que foi o Leclerc que parou primeiro na 11, depois o Piastri na 14, e em seguida entrou metade do grid. Só a Red Bull não parou o Tsunoda, mas os outros todos, um piloto ao menos parou cedo para fazer. E todos esses 9 pilotos foram prejudicados pelo Virtual Safety Car. O Bortoleto, ele não tem um carro para disputar, ele tinha um carro para se virar ali onde ele estava. No momento que ele arrisca, bota o pneu novo, e aí todo mundo depois, quase todo mundo faz a parada com o safety car, ele caiu lá para a última, e aí dali ele não tem carro para brigar para sair, né? O Bortoleto largou em 14º, teve um momento da corrida que ele estava em 10º. Foi o melhor desempenho dele que a gente viu até aqui? Na verdade, ele vem entrando num ritmo, né? Em classificação, ele tá batendo no Hülkenberg, né? Ele perdeu uma só, se eu não me engano, é o terceiro Q2 dele, né? E nesse tudo bem, ele deu sorte, a Argentina nos ajudou ali, né? Se o Colapinto não bate, o Birman tinha fechado a volta e ele ficaria no Q3, mas mesmo assim estaria na frente do Hülkenberg de novo, né? E então, ele pelo menos nessa ele largou e conseguiu se manter onde estava, né? Aquela primeira da Austrália, naquele tempo, tipo a última etapa de Endurance Brasil Interlagos, é o pior cenário para um piloto, chove, não é nem molhado nem seco, sabe? Aquela confusão, muito difícil, acabou rodando, aparentemente por um problema de suspensão até, né? No vídeo ficou aquela dúvida se quebrou a suspensão antes se ele bateu ou não, mas ele, agora entrando nas pistas que ele conhece aí, na fase europeia do campeonato, a gente vai ver ele com frequência na frente do Hülkenberg, com certeza. Dá pra gente considerar o Bortoleto o melhor novato? Sei lá, você tem o Bortoleto tá pau a pau com o Hülkenberg num carro terrível, e aí beleza, o Kimi tá andando bem, mas o Kimi tá numa Mercedes, né? O Adjar também tá na Racing Bulls. O que você acha desses novatos? Eu acho assim, lógico que o resultado final prejudica a avaliação, né? Ele está no pior carro e dessa vez ele classificou quase que na frente de todos os novatos, né? Ele só ficou atrás do Hadjar, se eu não me engano. Ele largou em 14º e o Hadjar em 9º, né? Uhum. E os rookies todos atrás dele, com carros melhores. Então, isso mostra que ele é muito bom, que ele tem um lado de ir na fábrica, de conversar com o engenheiro, de estudar o carro, de estar sempre pensando no desenvolvimento de peça, que é fantástico. Eu admiro muito isso nele, pelo que eu acompanho de notícia, assim. Mas não adianta, ele vai sofrer. Comemorar porque ele chegou em 16º, não em 19º, entende? Então, para o leigo que assiste, já tem gente fazendo piada. O brasileiro é um povo que às vezes merece não ter nenhum representante em nenhum lugar mesmo, porque já estão chamando de bortolento, isso, aquilo. Pelo amor de Deus, né? O cara está disparado no pior carro do grid e está conseguindo brigar com equipes medianas um pouco melhores ali da frente. E com certeza ele vai começar a andar mais seguido na frente do Hülkenberg agora, nessa fase que são pistas que ele já correu com a Fórmula 2 e a Fórmula 3, né? Guardadas as proporções, dá para dizer que o Bortoleto está fazendo o mesmo milagre na Sauber que o Max está fazendo na Red Bull? Não, acho que não é tão escancarado assim. O Verstappen, ele está massacrando todo mundo que senta do lado dele na Red Bull há 2 anos, né? O Bortoleto tá bem, o Hülkenberg não é um piloto desprezível, não é um Stroll da vida, é um cara ok, que nunca conseguiu ir muito para frente, mas também nunca fez nada de muito errado, é um piloto mediano numa equipe fraca. Teve equipes medianas na carreira e entrega ali o que se espera dele, né? Então, na experiência, ele vem conseguindo ter resultados melhores de corridas, mas essa última foi sorte. Ele estava na estratégia que ele aproveitou o Virtual Safety Car para parar, o Bortoleto não. E depois o que tu falou ali, eu esqueci de comentar, aí é o Matias Binotto que a gente conhece da Ferrari, né? Parar o cara de novo para botar um pneu velho, médio, que já estava acabando quase, não dá para entender. Deixa o cara de pneu duro na pista, então. Vamos ver quem ele passa quando o pessoal parar para botar pneu, que foi o que o Piastri tentou, né, no segundo safety car. Ele não botou pneu para ver se ia conseguir segurar o cara de pneu velho. Mas não, deixou ele em último com um pneu que em 3, 4 voltas o
o Birman passou ele e abriu mais 3, 4 segundos depois. Então, deixaram ele totalmente desarmado no fim da corrida ali, né? Mas aí não é culpa dele, né? O povo, no geral, pode não entender, o público, a audiência pode não entender, mas espero que os caras de equipe melhores, na análise interna deles lá, estejam vendo que o Bortoleto é um cara muito bom para, de repente, ter uma oportunidade melhor no futuro, né? Porque a Audi, né, sempre foi competitiva em todas as categorias que andou, mas não é bem assim, não vai chegar na Fórmula 1, não pense que em 2026 o Bortoleto vai ter um carro para brigar, né? Não vai. Essa questão do brasileiro com a Fórmula 1, cara, é complicado, porque quando a gente começou a gostar de Fórmula 1, acho que quando explodiu a Fórmula 1, o Brasil já era bicampeão, ou bicampeão ainda assim, já tinha 2 pilotos campeões, né? O Fittipaldi, o Piquet. Aí o Senna já chegou com status com muita chance de ser campeão. A gente ficou meio assim, a gente atrelou o esporte a motor à vitória desses caras, né? E Sim. a gente nunca conseguiu se recuperar disso. Eu acho que é bem o que você falou, talvez falta um pouco de entendimento do esporte, porque se a gente falar de futebol, o cara sabe, sei lá, o cara sabe que o Mirassol vai lutar para não cair esse ano e ele tá felicíssimo se ele terminar ali 1 ponto acima da zona de rebaixamento, né? Então acho que falta só um pouquinho dessa cultura, de transformar um pouco essa cultura, de trazer mais conhecimento para a galera que acompanha o esporte, né? Assim, tu pega Fittipaldi, Piquet ali, era uma época que a TV estava começando, a gente sempre foi um país subdesenvolvido e tal, não chegava tanto, de repente, por isso que o Senna, além da carisma que ele tinha, do momento que o Brasil vivia, toda da história que a gente conhece, o Senna virou o que virou, porque daí foi um momento que todo mundo já tinha a Globo em casa, todo mundo almoçava domingo com a TV ligada, não tinha net, não tinha tantas outras opções de entretenimento, né? Não tinha TV a cabo, né? Então, foi mais visto, o Senna foi mais visto que Piquet e que Fittipaldi. Mas o brasileiro é assim com tudo, né? Teve uma época que foi moda a seleção de vôlei, porque ganhava de todo mundo, aí depois o Guga no tênis, aí não sei o quê. Cara, acabou, o cara que tá ganhando, acabou o esporte, não passa nem na TV mais, né? Tirando o futebol que tá sempre ali. Então, acho que hoje a rede social ajuda, né? A série, a Drive to Survive ajuda também, porque o cara entende um pouco como é que é a briga da equipe menor lá embaixo. E aí tu entende que não, o Bortoleto não vai sentar lá e ganhar uma corrida, né? Ele vai sentar lá e vai brigar, de repente, com o companheiro de equipe dele, ou com mais 1 ou 2, para talvez um dia ter uma vaga melhor, numa equipe melhor, né? Então, tudo isso vai ajudando, né? Mas a questão do brasileiro, criador de meme, ele atrapalha um pouco, sim. O Rubinho sofreu demais com isso. O Rubinho foi o primeiro a sofrer com isso, né? Cara, o Rubinho é genial. O Rubinho ganhou corrida em toda a categoria que andou, 50 anos de idade, bicampeão da Stock Car. Ontem ganhou corrida das 2 corridas da NASCAR Brasil no fim de semana, ele ganhou. Então, o cara é campeão sul-americano de kart, é campeão não sei o quê, é campeão de todas as categorias de base, só que ele caiu na Fórmula 1 do lado do Schumacher, né? Na Ferrari, como tu falou ali antes, é uma equipe que tradicionalmente tem um piloto número 1. É o Schumacher, é que nem chegar um cara do lado do Senna, depois que ele aniquilou com o Prost, e dizer, não, eu quero ser o piloto número 1. Não, tu não vai, tu quer andar aqui, tu vai ser o piloto 2 do Senna. Ele tinha a opção de ser o piloto 2 do Schumacher e ser vice-campeão do mundo como ele foi, ou ele seria o piloto 1 de uma equipe para ser terceiro lugar do campeonato, né? Ninguém chegava perto da Ferrari naquela época, então. Mas o cara é muito bom. Até pouco tempo atrás, metade dos recordes de volta das pistas do circuito da Fórmula 1 era do Rubinho, cara. Mas o brasileiro o Rubinho é um excelente exemplo, cara. Eu tava lá, né, ontem cobrindo a NASCAR Brasil. Na verdade, ele ganhou as 2 corridas, né, do sábado e do domingo. E aí eu posto o conteúdo e vem uma galera na rede social ainda tirar sarro e criticar um cara do tamanho do Rubinho. É meio absurdo. Mas eu acho que tem tudo a ver com o que você falou. Acho que a galera precisa entender qual é a luta das equipes menores, para entender qual é a vitória das equipes menores, né? A gente, sei lá, talvez pelo padrão Globo, a gente tá achando que vitória é só quando o cara ergue o troféu lá no lugar mais alto do pódio, mas não é bem assim. Você comentou do Matias Binotto e aí já foi um gancho para mim pensar no final de semana da Ferrari. O que aconteceu com a Ferrari esse fim de semana, cara? Cara, a Ferrari ali, não sei o que houve em relação, não teve desempenho, né? Os 2 pilotos fora no Q3, ali no Q2, na verdade. Meio decepcionante. Depois, na corrida, eles até conseguiram, né? O Leclerc, ele não deu muita sorte nas janelas do safety car, mas veio para um P6, conseguiu ter um pace médio bom de corrida, e o Hamilton deu
deu sorte, ele parou no safety car e isso aí colocou ele no quarto lugar ali, que talvez não teria chego se não fosse a sorte. Metade do pelotão deu essa sorte, né? Porque metade parou antes do safety car, metade parou no safety car. Né? Essa metade que parou no safety car foram os que chegaram mais para frente. Então, o Hamilton deu sorte para vir para um P4 que não foi o ritmo ideal, o ritmo real da Ferrari. A Ferrari não tinha ritmo, acho, para estar em quarto lugar. Mas ali o que o Leclerc fez, sexto, talvez sétimo, o Hamilton, acho que seria a realidade deles, melhor do que 12º e 13º, acho que foi, que eles largaram, né? Então, cara, o Hamilton fez uma opção de carreira, não digo só por dinheiro, porque dinheiro ele tem de sobra, mas acho que pelo sonho, a Ferrari é uma entidade na Fórmula 1, não é uma equipe, né? O que acontece na Itália, no GP da Itália, é um troço fantástico, quando a Ferrari está lá. Eu acho que a Ferrari na Itália é maior do que qualquer time de futebol, né? Então, eu no lugar dele, eu também gostaria de ter a experiência de pilotar lá, acho que foi essa a escolha dele. Mas a Mercedes, se tivesse que apostar no passado, eu apostaria que seria melhor que a Ferrari esse ano. A Ferrari há tempo que não consegue entregar o resultado que se espera, né? O Hamilton ele deu uma entrevista depois falando que talvez foi a primeira ou a segunda vez que ele se conectou de fato com o carro, a hora que ele viu esse mar vermelho, essa galera que foi assistir. E eu lembro de uma entrevista do Senna, uma entrevista até que eu vi recentemente, ele falando que ele queria ir para a Ferrari, mas que antes ele ainda tinha que ganhar mais alguns títulos. Sim. E por isso que ele optou pela Williams. Mas até falando da tradição da Ferrari de escolher um piloto número 1, você acha que existe essa definição lá dentro? Ou você acha que por enquanto está cada um por si? Nesse momento do campeonato, por tudo que aconteceu nas corridas anteriores ali, não é definido quem é o número 1. O Leclerc era o piloto mais forte da equipe, né? Para mim, o Sainz merecia uma vaga melhor, embora o Williams está bem, ele não era um mau piloto, tanto é que ganhou a corrida, frequentemente andava na frente do Leclerc. Mas chega um cara que é 7 vezes campeão do mundo, não importa se está velho ou não. Tu não tem como chegar para um cara que é 7 vezes campeão do mundo e dizer para ele, tu vai ser o segundo piloto do Leclerc. Então, eles fizeram aquelas atrapalhadas, até o Hamilton ironizou bastante, a outra no rádio, quer que eu deixe passar a Williams também, sabe? Uma hora deixa passar, outra hora não deixa, troca, destroca, e isso aí acho que chateou eles um pouco. Aí é o que eu digo, interferir demais atrapalha, não ajuda, né? Deixa os caras correr, vamos ver o que acontece, só não deixa os caras se bater, é isso aí. Mas, com certeza, ele não é piloto 2 e o Leclerc também não aceitaria. Então acho que eles estão numa condição meio aberta de disputa ali, sim. Legal essa postura do Hamilton no rádio. Voltando uma pergunta que eu te fiz lá no começo da live sobre se os caras da McLaren são bonzinhos demais. A gente vê o Hamilton chegando na Ferrari, que, beleza, ele é 7 vezes campeão do mundo, só que agora ele chegou na maior equipe da história da Fórmula 1, então não é que ele vai chegar, sei lá, eu imagino o Alonso na Aston Martin, ele olha de cima para baixo, né? O Hamilton, ele não chega na Ferrari olhando de cima para baixo, ele tá ali pau a pau com os caras. Ele olha um pouquinho assim, sabe? Ele mantém essa postura de firme, né? Por exemplo, o Norris pediu, por favor, para a equipe deixar ele passar o Piastri, praticamente, né? E essa postura do Hamilton eu acho bastante interessante. Eu quero ver o que vai acontecer nas próximas corridas. E aí, já que eu mencionei a Aston Martin, os caras estão meio que ressurgindo agora, né? Será que vai ter lugar para o Stroll daqui para frente ou no futuro próximo? Dizem que o Lawrence Stroll está vendendo a participação dele na equipe, né? Acho que se isso realmente acontecer, o Stroll perde a vaga na hora, né? Ele só está ali por causa do pai. Ele não é um piloto desprezível, pode ser que em outras categorias ele venha ter um resultado ok. Ele já teve boas corridas, teve corridas tentando na frente do Alonso, mas na média ele está bem abaixo de um nível que se espera para a Fórmula 1. Né? E eles vinham bem, a Aston Martin acho que foi a melhor corrida deles esse ano, né? Os 2 carros no Q3 e vinham bem, o Alonso estava em quinto, aí também foram prejudicados pela questão do virtual safety car. E aí é aquela mesma coisa que eu falei do Bortoleto, tu tem um carro que ele é ok, ele não é um carro bom, tu consegue te manter mais ou menos ali onde tu tá, no momento que tu cai para trás, que nem o Piastri que parou, que saiu lá em 12º e quando dá o safety car ele já estava em quarto, se eu não me engano, eles não têm essa força, é muito difícil para eles virem escalando o pilotão. Então, no momento que tu quer lá para trás, lá atrás tu vai continuar, né? Até talvez por isso que metade das equipes tentaram o undercut para cima dos outros, né? Todo mundo meio que antecipando parada, porque a briga ela é muito difícil, né, nas equipes menores ali, né? Então,
Se deram mal, foi azar, mas eles vinham fazendo, foi uma pena, eles vinham fazendo o melhor GP deles na temporada. Né? Outra equipe que melhorou bastante o desempenho nessa temporada é a Williams, né? Você acha que a chegada do Carlos Sainz fez bem para o Albon? Tipo, eu considero os pilotos companheiros do Albon antes do Sainz mais fracos do que o Albon. E aí chegou o Sainz e aí, bom, agora subiu a régua aqui. Você acha que isso fez bem para ele? Acho que sempre ajuda, quanto maior a competição, maior a motivação, né? E um instiga o outro, putz, tomei um décimo do cara ali, que merda, tem que achar esse um décimo, tu vai, sabe, no momento que tu tá andando na frente do cara, tu tá acomodado, no momento que tu tá tomando do cara, tu vai estudar telemetria, tu vai analisar dado com o teu engenheiro, tu quer achar aquele outro décimo que tá faltando, né, e aí um vai puxando um pouquinho a régua para cima, mas também acho que o carro melhorou, né, eles vinham investindo e mudaram toda a direção da equipe lá, enfim, estão num projeto novo, né, acho que sem o carro, eles também não estariam brigando onde estão em quinto lugar no Campeonato de Construtores. Acho que posso estar enganado, mas deve fazer no mínimo uns 10 anos que eles não estavam tão bem. Eles são a primeira equipe do pilotão do meio ali, né? Atrás de Mercedes, Ferrari, Red Bull e McLaren, né? Então, tudo ajuda. Acho que esse pentelinho a mais de desempenho, de tempo de volta, é a briga interna. Mas o que está proporcionando o resultado geral até agora é o carro que está melhor esse ano. Né? Será que o carro melhorou também por causa da interferência do Sainz? Você acha que... Porque ele rodou por várias equipes, né? Ele já viu de tudo na Fórmula 1. Será que ele traz alguma coisa importante nesse sentido? Sinceramente, eu acho que naquele momento que ele é anunciado, o carro do ano já está meio que desenvolvido, né? As equipes, até agora, é uma discussão esse ano, que ano que vem muda totalmente o regulamento, muda o carro. Quando que as equipes vão parar de botar dinheiro no carro desse ano, por causa do teto de gasto, para começar a focar o desenvolvimento do carro do ano que vem. Né? Então, acho que no momento que ele chega na Williams, o carro já está relativamente pronto. Pode ter contribuído em alguma coisa, sim, claro, de ajuste, enfim, ou até algum pacote de atualização que tenha vindo para o carro recentemente, mas não creio que tenha sido esse o fator. Acho que acertaram o desenvolvimento desse ano mesmo. Você falou dessa mudança grande que vai acontecer para 26. Tem bastante gente apostando nisso. O próprio Alonso, né, aposta muito nisso para fazer a Aston Martin correr melhor. Mas acho que agora, a partir de Barcelona, já vai ter uma mudança importante, né? O pessoal vai mudar as regras acho que da flexibilidade da asa dianteira. Você acha que isso vai bagunçar os carros de novo? Toda mudança ajuda, né, a dar uma mexida no grid, mas acho que não interfere num projeto vencedor base, tipo a McLaren. A McLaren não vai deixar de ter um carro extremamente competitivo, brigando por vitória toda etapa, porque mudou a flexibilidade da asa dianteira. Pode piorar alguma coisinha, talvez, mas a base do projeto dificilmente vai mudar ao longo do ano, né? Ou vai demorar, como a McLaren em 2000 Não, ano passado, né? Eles começaram super mal, não tão mal, mas depois no meio da temporada vieram crescendo, e aí ano passado chegaram a brigar pelo título e conquistaram o título de construtores. Né? Foi no meio da temporada que houve a mudança, mas não é tão rápido assim. Não acho, pelo menos não é minha parte. Eu não sou técnico, não sou engenheiro, não sou projetista, não sou nada. Né? Eu gosto de corrida, acho que entendo um pouco, por isso trabalho com estratégia, mas aí é opinião de fã mesmo. Né? Okay. Para a gente encerrar, a próxima etapa é Mônaco e agora tem aquelas 2 paradas obrigatórias. Falando de estratégia mesmo, você acha que isso vai mudar alguma coisa? Vai deixar a corrida mais divertida? Ou não? Quem largar na frente vai ganhar e nada de novo? Mônaco está no calendário pela fama, por dinheiro, pelo status, por tudo que representa. É a corrida mais charmosa, mais bonita da temporada, mas é a mais chata também, né? Ali a corrida ela acontece no sábado. Quem classificar na frente, 90% das vezes vai ganhar a corrida se não bater. Então, tudo que eles puderem fazer para tentar trazer algum elemento novo, para ver se estava mexido, é válido. Essa questão dos pneus, aí tu vai ter 2 chances de um undercut, de algo do gênero, né? Os carros andam normalmente muito próximos, então a questão do undercut, da estratégia do pneu funciona. Com certeza vai ser uma corrida que vai se definir não só na classificação, mas agora também na conta da estratégia, quem acertar aí a hora dos pneus, enfim. Né? Beleza. Quem você acha que vence a corrida em Mônaco? É difícil, mas está entre os 3 de sempre ali, Piastri, Norris e Verstappen, né? Acho que dificilmente a gente vai ter uma surpresa fora dos 3. Nos
sábado, tem que ver os treinos, como é que vão estar os treinos livres, o classificatório. Se tu me perguntar isso no sábado, depois do classificatório, eu aposto dinheiro, hoje não. Tá certo. Bom, vamos encerrando por aqui então. Na segunda-feira que vem, a gente vai ter outra live no mesmo horário para falar sobre o GP de Mônaco. Estaremos aí falando da procissão mais bonita da temporada. Falou, Arre, até mais. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.